Neste exemplo, vamos ver como trabalhar com uma thread convencional utilizando o mecanismo da herança, ok? Ou seja, vamos criar uma classe com uma relação de herança da classe thread. Vamos lá. Então, para começar, vou criar aqui uma classe Java, clicando com o botão direito do mouse em um pacote, selecionando a opção e escolho, então, classe Java. Ele vai me pedir o nome da classe. Colocarei, por exemplo, exemplo thread herança. Vou clicar em finalizar e a nossa classe, então, foi criada. Ok? Muito bem. Para começarmos, então, removendo aqui algumas linhas de comentário para melhorar aqui a área de visão da tela. Então, para começarmos, vou apenas dizer que a minha classe extends thread. E muito bem. Feito isso, a nossa classe ela já herda as características de uma thread, ou seja, a partir deste momento, ela já pode assumir o papel de uma thread. Muito bem. Para quem tiver curiosidade de conhecer o código da classe thread, basta pressionar Ctrl e clicar aqui no nome da classe. Vocês terão acesso a toda a documentação da classe thread, que é uma classe que já existe desde a versão 1.0 da JDK. Muito bem. Então, voltando à nossa classe original, vamos começar sua implementação. Primeiramente, vou criar um atributo privado, chamado símbolo, que será utilizado aqui na minha programação para lhes demonstrar a utilização, o funcionamento de uma classe que estabelece uma relação de herança com a classe thread. E mais abaixo, vou criar um construtor público que tem por objetivo receber aqui uma variável do tipo string, que será armazenada em uma variável também chamada símbolo, apenas para facilitar a legibilidade, pois seu objetivo será alimentar o nosso atributo de classe, ok? Muito bem. Agora, temos de implementar um método que é fundamental ao funcionamento de threads, ou seja, este método é aquele que é executado quando se pede para que a thread entre em execução. Este método é o public void run. Okay? Então é este método que é executado toda vez que a nossa thread entra no estado de execução. Okay? Nós temos aqui um pequeno warning aparecendo. Tá? Quem achar interessante, basta colocar aqui o override para dizer que você está sobrescrevendo o método run, pois ele já existe lá na classe thread. Okay? Apenas, novamente, para melhorar a questão da legibilidade. Pois bem, o objetivo do nosso método será: criarei uma variável inteira, chamada contador, que iniciará em 0. Vou fazer aqui um laço tradicional, do tipo do while, e o nosso laço permitirá, então, a reexecução do nosso código, desde que o contador tenha um valor inferior a 7, por exemplo. Ok? E para finalizar essa lógica do contador, como ele inicializa em 0 e a execução ela só vai enquanto este número for menor do que 7, então para garantir que este número alcance esse valor, vou colocar aqui contador mais e já temos isso garantido. Então neste caso, esse nosso código executaria 0 somado mais 1 de 1, 1 é menor que 7, depois ele recebeu o valor de 2, de 3, de 4, o valor 5, o valor 6. Quando chegássemos aqui no valor 7, ele receberia o valor e já seria redirecionado aqui para fora do laço. Tá? Então, importante apenas para vocês verem que nós vamos passar por aqui, por esse laço algumas vezes. Ok? Muito bem. Qual será o objetivo deste laço? Primeiramente, eu desejo que seja impresso em tela aquele símbolo que nós passamos do construtor da nossa classe, que está aqui em cima. Bom, uma vez feita essa impressão,
vou utilizar um método estático da classe thread chamado thread.sleep. Este método é estático, ou seja, não é necessária a instanciação da classe para utilizá-lo, e o seu parâmetro de entrada, ok? Apesar dele ter aqui duas assinaturas, né, ele estar aqui sobrecarregado, eu vou utilizar a primeira anotação, que é esta aqui, que recebe o tempo em milissegundos. Qual o objetivo deste método? O seu objetivo é justamente receber um valor em milissegundos e o nosso código ele ficará aqui estacionado justamente uma quantidade de tempo proporcional aí ao parâmetro passado no método, ok? Toda vez que o nosso código for aqui executado. Então, neste caso, eu coloquei o número 1000, aqui ao final é um L, lembrando, né? Notação de números do tipo long. Então, isso significa que o nosso código aqui, quando chegar nessa linha, ele vai ficar parado por 1 segundo, ok? Muito bem. O único ponto de atenção importante aqui é o seguinte: esse método sleep da classe thread, ele lança uma exceção do tipo checked, uma exceção marcada. Então é imprescindível que vocês circundem esta instrução com o já conhecido try-catch, ou seja, o mecanismo de tratamento de exceção normal do Java, ok? Muito bem. Que tipo de exceção será lançada pelo método sleep? É uma exceção do tipo interrupted exception. Então, apenas para garantir que estamos fazendo a coisa correta, vou colocar aqui um tratamento para exceção, que basicamente será uma impressão em tela, dizendo que ocorreu um erro, e mais à frente vou imprimir o erro ocorrido. Ok? Muito bem, a nossa thread está pronta, já possui o método run, e então a ideia é, quando esse método for invocado, vocês verão que nós vamos imprimir o símbolo lá do atributo da classe em tela, vamos aguardar uma quantidade de 1 segundo. Ele vai voltar, vai novamente imprimir a variável símbolo, que numa segunda rodada certamente valerá 2, e novamente entro no laço, né? Então nós vamos ficar neste laço até que a variável i chegue ao seu valor de 7, né? Porque o contador aqui embaixo valida apenas a execução do while quando este valor for inferior a 7, ok? Muito bem. Agora, para testarmos a nossa classe, vamos criar uma outra classe aqui, novo classe Java, e vou chamá-la de teste thread herança. Vamos clicar em finalizar, e ele criou uma nova classe aqui, praticamente em branco para nós, que é a public class teste thread herança. Vou salvar. Qual será o objetivo dessa classe? Resumidamente falando, seu objetivo será exibir lá aqueles códigos, né, aqueles símbolos que a nossa classe receberá por parâmetro, né? Mas ela vai fazer isso através de threads. Então vamos ver como a coisa funciona. Então, aqui dentro do código da classe, vamos chamar o método main, que é aquele método imprescindível para a execução do nosso código, não se esqueça. E aí o que faremos nas linhas seguintes? Vou criar aqui 3 objetos do tipo da minha classe exemplo thread herança, ok? Então vamos lá. Exemplo thread herança, objeto 1 igual a new exemplo thread herança. Como eu crio um construtor, sou obrigado a passar um símbolo para lá e vamos colocar o símbolo de dólar. Mais uma vez, vou criar aqui um outro objeto daquela classe, new exemplo thread herança. E aqui dentro vou colocar um símbolo diferente, que é o percentual. E para finalizar, vamos também criar uma terceira classe, um terceiro objeto a partir da classe, perdão. E aí, este, por sua vez, ele vai receber um símbolo diferente. Vejamos, pode ser aqui o cerquilha ou jogo da velha. Então, novamente, nós temos 3 objetos sendo instanciados a partir da nossa classe. Então, como já sabemos, esses objetos, eles de fato são threads, né? Eles vão se consolidar em threads,
E aí, como nós já vimos, para executar as threads, basta que utilizemos a chamada método. Né? Muito bem. Então, novamente, apenas para melhorar a legibilidade, vou escrever aqui um system.out.println e vamos colocar executando thread 1 em tela. Apenas para que vocês observem quando de fato a nossa thread entrou em execução. Então, o que farei? Primeiramente, vamos colocar aqui o eth1, colocamos o ponto, ele vai passar aqui uma lista de métodos que podemos utilizar, certo? Muito bem. Agora, só para que vocês observem a diferença, o que farei? Na verdade, eu vou chamar o método run, que é o método executar da nossa thread. Vamos lá, run. E aí vamos replicar este código, né? Então, executando a thread 2 em tela, e aqui na linha de baixo, eth2.run. E para finalizar, executando thread 3. Então vejam, são 3 threads a partir do mesmo objeto, né? E aqui embaixo vou instanciá-lo. Ou melhor dizendo, vou chamar o método run. Perdão. Muito bem. Então, desta forma, estamos chamando o método run do primeiro objeto, do segundo e do terceiro. Vamos ver o que acontece quando eu solicitar a execução? Então vejam só, direito do mouse, executar arquivo, e aqui está a saída em tela. Então, vejam só. Ele iniciou a primeira thread, iniciou a segunda, e vejam que ele está imprimindo todos os pontos daquela thread, e aí só então inicializa a terceira e executa todos os pontos. Então, uma conclusão que podemos tirar aqui é a seguinte: ele não trabalhou em um cenário de concorrência. Aparentemente, a primeira thread ela foi finalizada e só então começou a segunda. Agora, por que este comportamento aconteceu? Por que nós tivemos esta impressão toda sequenciada? Justamente porque o método que nós invocamos aqui, a cada uma das chamadas, é o método run. Ok, é o método que foi implementado por nós aqui há pouco, mas quando estamos lidando com threads, na verdade o método que precisamos chamar para registrar a nossa thread no sistema é o método start. E aí vocês perceberão que o run será invocado automaticamente. Então vamos lá, já alterei aqui o trecho dos 3, estão todos como start, direito do mouse, run file, ou executar. Vejam só como o nosso comportamento mudou. Por quê? No comportamento anterior, nós tivemos a primeira thread sendo inicializada e uma série de votos entrando. Aí depois vimos executando o thread 2, mais alguns comandos, e executando o thread 3, mais alguns comandos. Então vejam que até esse comportamento foi diferente, as letrinhas, os símbolos aqui estão totalmente desordenados, justamente porque nós optamos aqui em utilizar o método start, que diferentemente do método run, que era um método tradicional, um método como outro qualquer, este sim, de fato, coloca a nossa thread em estado de pronto para que seja executada e segue o nosso código. Então, neste caso, ele colocou a primeira thread em pronto e passou aqui imprimindo, dizendo que vai inicializar a segunda thread, colocou a segunda em pronto, imprimiu e a terceira em pronto. Então, justamente dessa forma, observe que nós temos estes 3 textos sendo impressos e aí as 3 threads estão executando. Vejam justamente este comportamento pelos símbolos embaralhados, como já comentei.